Olá, alunos e alunas do sétimo ano do ensino fundamental. Professor Lucas Rafael de Matemática, espero que vocês estejam bem. Hoje vou explicar para vocês a quarta semana da AMPO de Matemática do mês de agosto, né? Que contém as questões de 17 a 21. Então, nessa semana, nós vamos estudar aí a raiz quadrada de números racionais, né? E o que vem a ser a raiz quadrada? A raiz quadrada é um tipo de operação matemática, assim como adição, multiplicação, entre outras. Ela é a operação inversa da potência de 2, ou seja, calcular a raiz quadrada de um número A é procurar o número elevado a 2 que resulta em A. Ou seja, toda vez que a gente for calcular aí a raiz quadrada, a nossa preocupação, vamos dizer assim, é encontrar que número vezes ele mesmo dá o número que está dentro da raiz. Em resumo, é o que está falando aqui, tá? Bom, além disso, essa raiz pode ser exata ou não. Quando ela é exata, o número é chamado de quadrado perfeito. Na geometria, ela é útil para a gente determinar o lado de quadrados. Então, sempre que na geometria ele me der a área de um quadrado, tem como eu calcular o lado desse quadrado usando a raiz quadrada, tá? Então, se ele me der a área, é só aplicar a raiz quadrada para a gente saber aí qual que é o lado do quadrado, tá? Bom, uma raiz quadrada é exata quando ela resulta em um número racional, como uma fração, um número inteiro, um número decimal, desde que, ao multiplicar esse número por ele mesmo, encontremos exatamente o radicando. Então, o que é o radicando? Radicando é o número que fica dentro da raiz, tá? Bom, e aí nós vamos fazer alguns exemplos aqui. Se eu quero, primeiro exemplo, exemplo 1, raiz quadrada de 9 sobre 16. Bom, para resolver essa raiz, eu aplico a raiz tanto no numerador, que é o 9, quanto no denominador, que é o 16. Aí, o resultado seria o quê? Eu tenho que me perguntar que número vezes ele mesmo, ou seja, que número eu multiplico por ele mesmo, ou que número que eu elevo ao quadrado, elevo a 2, e resulta em 9, né? Que número vezes ele mesmo dá 9. Se eu pensar, 1 vezes 1 é 1, 2 vezes 2, 4, 3 vezes 3, 9. Ou seja, que número vezes ele mesmo dá 9 é o número 3. Então, a raiz do numerador é 3. E do denominador, que é o 16, que número vezes ele mesmo dá 16. 3 vezes 3 é 9, 4 vezes 4, 16. Então, a raiz quadrada do denominador é 4. Está resolvido essa raiz do número racional 9 sobre 16. Então, basta aplicar a raiz tanto no numerador quanto no denominador quando a gente tem uma fração, tá? Olha o exemplo 3. Vou pular para o 3 porque o 2 e o 4 é parecido. O exemplo 3, ó, que número vezes ele mesmo dá 81, ou seja, raiz quadrada de 81. Se eu tentar 4 vezes 4 é 16, né? 5 vezes 5, 25. 6 vezes 6, 36. 7 vezes 7, 49. 8 vezes 8, 64. E 9 vezes 9, 81. Ou seja, raiz quadrada de 81 é 9. O número que vezes ele mesmo dá 81 é o número 9. E 256? Se eu tentar 10 vezes 10, 20. 11 vezes 11, 10 vezes 10, 100, né? 11 vezes 11, 121. E aí vai, 13 vezes 13, 169. 14 vezes 14, 15 vezes 15. Se eu tentar 16 vezes 16, vai dar exatamente 256. Ou seja, a raiz quadrada de 256 é 16. Portanto, a raiz quadrada dessa fração 81,256 avos é 9 sobre 16, tá? Bom, e quando eu tenho números decimais? Um procedimento que eu posso fazer é transformar esse número decimal em uma fração. E como que eu vou transformar o número decimal em uma fração?
é só eu tirar a vírgula, então vai ficar 64. E aí lembra, se eu tenho duas casas decimais, ou seja, dois números depois da vírgula, eu vou dividir por 100. Se eu tivesse só um número depois da vírgula, por exemplo, se fosse 0,6, desconsidera o 4 aqui, 0,6, aí ficaria 6 sobre 10, tá? Então, o número de zeros aqui, ou seja, se eu vou dividir por 10, 100, 1000, 10.000, é a quantidade de casas decimais aqui. Como eu tenho duas casas decimais, vou dividir por 100. Então, é só escrever o número sem a vírgula e dividir por 100, tá? Então, fica 64 sobre 100. Para fazer a raiz, eu tenho que pensar que número vezes ele mesmo dá 64. 7 vezes 7, 49. 8 vezes 8, 64. Então, é 8 no numerador. E no denominador? Que número vezes ele mesmo dá 100? É o número 10. Se eu fizer a divisão de 8 por 10, 8 dividido por 10, 0,8. Tá? Bom, um detalhe que vocês podem observar é o seguinte, ó, era 0,64. Eu tenho que pensar que número vezes ele mesmo dá 64, é o 8. Só que eu tenho duas casas decimais, então não pode ser o 8, para me fazer já direto, tá? Isso eu estou falando para a gente fazer direto. Então, não pode ser o 8, porque eu preciso de duas casas decimais. Então, só pode ser o 0,8. Por quê? Quando eu multiplico 0,8 por 0,8, eu vou ter duas casas decimais, e 8 vezes 8, 64, então dá 0,64. Aqui, para fazer direto o exercício 4, ó, tem que pensar que número vezes ele mesmo dá 0,01. Tá, se eu pegar 1 vezes 1, dá 1, não dá 0,01. Então, pode ser o 0,1. Multiplicando 0,1 vezes 0,1, eu vou ter 0,01, porque por conta das casas decimais. Se eu multiplico o número com uma casa decimal vezes o mesmo número, ou seja, eu vou ter duas casas decimais, vai dar o 0,01. Fazendo pelo procedimento aqui da apostila, primeiro passo, transforma o 0,01 em fração. Então fica 1 sobre 100, né? E aí faço a raiz do número 1, que é 1, que número vezes ele mesmo dá 1, 1. E a raiz do número 100, que número vezes ele mesmo dá 100, é o 10. Então fica 1 dividido por 10, que é 0,1, tá? Então, nesse tipo de exemplo 2 e exemplo 4, você pode fazer já direto, para chegar nesse resultado, já de forma direta, cálculo mental, ou pode transformar o número que está aqui dentro em fração e calcular a raiz quadrada, tanto do numerador quanto do denominador, tá? Exemplo 2. Aqui são exemplos voltados para a geometria, né? Aqui é um probleminha de geometria que está falando o seguinte, ó. A área do quadrado azul da figura ao lado pode ser obtido do seguinte módulo. Então, ó, o que é a área desse quadrado? Se eu tenho 0,7 vezes 0,7, a área é o quê? Um lado é 0,7, o outro lado é 0,7, e a área seria esse setor todo azul aqui. Então, se eu quero a área do quadrado azul, é só multiplicar 0,7 vezes 0,7 decímetros. Então, 0,7 vezes 0,7 vai dar 0,49. Ou seja, a área aqui é 0,49 decímetros ao quadrado. Se ele me desse só essa área e quisesse saber o lado, era só fazer o quê? Se ele me deu a área, que é 0,49, e eu quero saber o lado, é só fazer a raiz quadrada de 0,49. E como que eu calculo a raiz quadrada de 0,49? Posso fazer de forma direta. Como assim direto? Se eu fizer 7 vezes 7, dá 49. E para dar 0,49, eu tenho que fazer 0,7 vezes 0,7, ou seja, raiz quadrada de 0,49, ou seja, a raiz quadrada dessa área vai me dar o lado do quadrado, que é 0,7. Fazendo passo a passo, se eu quero a raiz quadrada de 0,49, é só fazer
49 sobre 100, ou seja, transformei esse número decimal em fração, e aí eu faço a raiz quadrada de 49, que é 7, e a raiz quadrada do número 100, que é 10. E 7 dividido por 10, 0,7. Em conclusão, a gente diz que o número 0,49 é um número racional quadrado perfeito, né? Por quê? Porque ele é a área de um quadrado, né? E deu uma raiz exata, então por isso que ele é chamado de quadrado perfeito. Bom, aí nós temos os exercícios, né? Que é o que vai ficar para vocês fazerem. E aí eu vou dar uma repassada, né? Para a gente poder entender aí esses exercícios, que vão do 17 ao 21. Bom, 17, letra A. Eu quero a raiz quadrada de 0,04. Posso fazer direto, professor? Pode. Se fosse só o número 4, raiz quadrada do número 4, ou seja, um número que vezes ele mesmo dá 4, seria 2. Seria. Mas é 0,04. Então, será que o 0,2 é a raiz quadrada do 0,04? Sim, 0,2 vezes 0,2, como eu tenho uma casa decimal em cada termo, 0,2 vezes 0,2, eu vou ter 0,04. Então, essa é a resposta da letra A. Letra B, você vai fazer o quê? Raiz quadrada de 36 e raiz quadrada de 49, ou seja, você vai pensar que número vezes ele mesmo dá 36 e que número vezes ele mesmo dá 49, e aí vai escrever o resultado na forma de fração. Letra C, mesmo procedimento da letra A, tem que pensar que número vezes ele mesmo dá 0,81. Letra D, eu posso ter uma raiz quadrada de número negativo? De número negativo, não. Mas um menos antes da raiz eu posso ter. Então, como que eu calculo? É só eu colocar no resultado, aqui, ó, menos raiz quadrada de 64 sobre 100 vai ser igual a menos, que é da própria expressão, e aí sim eu calculo a raiz. Então, o resultado aqui vai ser negativo. Vai ser menos raiz quadrada de 64, ou seja, que número vezes ele mesmo dá 64. Se eu tentar 7 vezes 7, dá 49. 8 vezes 8, 64. Ou seja, o resultado vai ser menos 8, né, sobre 10. Porque a raiz quadrada de 100 é 10, né? Então, menos 8 sobre 10 é o resultado, essa fração negativa. Vai ficar a cargo de vocês fazer letra E e letra F. Na 18, pergunta: identifique os números cujo a raiz quadrada é um número racional. Bom, aí vem no que eu falei para vocês aqui antes. Nos números racionais não existe raiz quadrada de número negativo. Ou seja, dentro da raiz eu não posso ter um número negativo. Então, na letra A, a raiz quadrada de menos 25 não é um número racional. Então, na letra A eu posso só escrever raiz quadrada não é racional. Na letra B, é um número negativo? Não. Então, a raiz quadrada é um número racional. Na letra C, a raiz quadrada é um número racional. Se você quiser só marcar, pode. Então, o número racional vai ser o B, o C, porque ele não é negativo. Quando eu faço a raiz, ele dá um número racional. O E e o F. Tá? Esses quatro aqui, ó, são... se eu fizer a raiz quadrada deles, eu consigo fazê-las utilizando o quê? Números racionais. Já esses dois, não consigo porque o número é negativo. Então, não tem um número que vezes ele mesmo dá menos 25. Pensa comigo, se eu tentar menos 5 vezes menos 5, dá 25 positivo. Então, ou seja, eu não consigo fazer nos números racionais nem a raiz de menos 25 e nem a raiz quadrada de menos 1 sobre 9. Tá? Então,
a raiz quadrada racional aqui é só nesses 4 números. Não tem raiz quadrada racional de número negativo, tá? Bom, o 19, calcular o valor dessa expressão. Primeiro, vou calcular a raiz. Então, ó, raiz de 9 sobre 16 dá o quê? 3 sobre 4, né? Então, vai ficar 3 sobre 4. E aí eu vou somar com essa potência. Como que eu resolvo essa potência? Deixa eu colocar aqui no Word para vocês verem. Ó, primeiro nós tínhamos raiz quadrada de 19 sobre 4, não é isso? 19 sobre 4. 19 sobre 4, não. 9 sobre 16, né? Raiz quadrada de 9 sobre 16. E vai somar com 2 elevado a menos 1. Então, ó, primeiro passo, calcula a raiz de 9 sobre 16. Raiz do número 9 é 3, raiz do número 16 é 4. Vou somar com 2 elevado a menos 1. Lembra que quando não tem o denominador é 1, né? Então, ou seja, aqui, para que esse expoente fique positivo, basta eu inverter a fração. Então, aqui eu posso considerar como 2 sobre 1. Se é 2 sobre 1, invertendo, fica 1 sobre 2. Tudo isso elevado a 1, né? 1 sobre 2 elevado a 1, que é o próprio 1 sobre 2. Então, eu vou ter 3 quartos, que é o resultado da raiz, mais 1 sobre 2. E aí eu tenho que fazer essa soma de frações com denominadores diferentes. Ah, mas como que eu faço isso? Só você lembrar. Primeiro passo, fazer o mínimo múltiplo comum entre 4 e 2. Se eu vou fazer o mínimo múltiplo comum entre 4 e 2, ó, 4 e 2, dá para dividir por quanto? Dá para dividir por 2. Eu vou ter 2 e 1. Dá para dividir por quanto? Dá para dividir por 2. Eu vou ter 2 e 2. Então, o MMC, eu vou ter 1 e 1, né? Quer dizer, então, o MMC é só multiplicar os números que eu dividi até chegar em 1,1. Ou seja, 2 vezes 2 é 4. Então, o mínimo múltiplo comum dos denominadores é 4, né? Então, aqui é só eu colocar. Já vou colocar assim, ó. O denominador da resposta vai ser 4. O denominador da resposta é o número 4. E aí eu faço o quê? Divido por esse, multiplico pelo de cima. Depois divido pelo de baixo, que é 2, e multiplico pelo de cima. 4 dividido por 4 dá 1. 1 vezes 3, 3. Mais 4 dividido por 2 dá 2. 2 vezes 1, 2. Já fiz aqui de forma mais direta, tá? Então fica 3 mais 2 no numerador, que é 5, e o denominador continua sendo 4. Tá? Vou só repetir essa parte aqui do mínimo múltiplo comum, essa parte final. Toda vez que você tiver uma soma de frações com denominadores diferentes, primeiro passo, você vai calcular o MMC e já pode colocar lá na resposta. Esse MMC vai ser o seu denominador da resposta. Então aqui, como o mínimo múltiplo comum entre 2 e 4 é 4, você já vai colocar lá na resposta o denominador 4. E o numerador, como que eu encontro? Eu vou dividir na primeira fração por 4 e multiplicar por 3. Depois eu divido por 2 e multiplico por 1, ou seja, divido pelo denominador e multiplico pela parte de cima. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Por isso ficou 3 mais 2, que é 5 aqui na parte de cima, tá? Então essa é a resposta aí da questão 19, já fiz com vocês, né? Então a resolução é essa aqui, tá bom? Então é você primeiro calcular a raiz quadrada de 9 sobre 16, que é 3 sobre 4, inverte esse número para que o expoente fique positivo, fica 1 sobre 2 elevado a 1, que é o próprio 1 sobre 2,
e faz a soma de frações com denominadores diferentes, em que a gente tem que calcular o MMC, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima para a gente obter o numerador. Tá? Então, a resposta 5/4. Lembrando que a questão deve ter a resolução, que é essa aí que está na tela para vocês. Tá? Bom, então vamos lá. Então, 19 está resolvido. Deu o quê? 5/4 positivo, né? Cadê? Letra D, alternativa D. Tem que fazer a resolução. Pode colocar aqui na frente a resolução, tá? 20. Tem que fazer quase o mesmo procedimento. Tem que fazer primeiro 1/2 e multiplicar pelo resultado dessa raiz, né? Então, lá na questão 20, nós temos, ó, 1/2, deixa eu colocar ela aqui, 1/2 e multiplicar por quem? Pela raiz de 49 sobre 25. Deixa eu só conferir se é isso mesmo. Raiz de 49 sobre 25. Vamos lá dar um confere, né? 1/2 vezes a raiz de 49 sobre 25. É isso. Como que eu faço 1/2? Eu aplico o expoente tanto no numerador quanto no denominador, não é isso? Então, aplicar o expoente 2, tanto aqui no 1 quanto no 2. Ou seja, fazer 1² e 2². 1² é o número vezes ele mesmo. 1 vezes 1, 1. E 2², 2 vezes 2, 4. Então, o resultado aqui da potência fica 1/4. Já o resultado da raiz, né? Vezes raiz quadrada de 49, 7. Raiz quadrada de 25, 5. Então vai ficar assim: 1/4 vezes 7/5. Como que eu faço multiplicação de frações? Multiplico tanto os numeradores, então vou fazer 1 vezes 7, e multiplico os denominadores, 4 vezes 5. Então, 1 vezes 7, 7, 4 vezes 5, 20. Está finalizado aí o exercício 20, dá 7/20. Esse é o resultado aí do exercício 7. Vamos só dar uma revisada do exercício 7, não, do exercício 20. Vamos só dar uma revisada nele, ó. 1² é 1 vezes 1, que é 1. 2², 2 vezes 2, que é 4. O resultado dessa fração, dessa raiz quadrada aqui, é 7/5. Multiplicando as duas frações, eu vou ter 1 vezes 7, 7. 4 vezes 5, 20. Então, fica 7/20. Então, esse é o resultado final da questão número 20. Por último, questão número 21. Resolver essa expressão, e aí vai ficar a cargo de vocês fazerem. A raiz quadrada só está no 81 e a raiz quadrada aqui só está no 16, né? Então, vai ficar 2/9 mais 4/3. E aí você tem que fazer o MMC entre 9 e 3 e fazer o mesmo procedimento que a gente fez aqui na questão 19. Depois que você faz o MMC, tá bom? Então, essa foi aí a explicação da semana 4 de agosto, da quarta semana de agosto, da AMPO de matemática, tá bom? Então, uma boa aula para vocês e até a próxima aula.